Autorização para começar, vamos lá? Muito boa noite a todas e todos que estão aqui nessa noite de quinta-feira, 16 de novembro. O ano está acabando. É um prazer receber vocês nessa noite especial. Meu nome é Paula, sou diretora comercial do Instituto Reprograme Sua Mente, coordenadora pedagógica também dos nossos cursos e mentoria. E estou muito feliz de receber vocês aqui nessa noite para vocês assistirem uma aula especial sobre o futuro da terapia. O futuro da terapia é hoje. É hoje que vocês vão aprender caminhos de solução para tratar a dependência emocional, tá bom? Bom, antes de começar, vou dar alguns avisos bem rapidinho, vou ser bem sintética hoje, eu prometo. Pedir para vocês ligarem as câmeras, é importante essa conexão nossa. Daqui a pouco o Ivan vai estar aqui com vocês. Então, Ilza, iPhone, Leide, Marcos, Ângela, vamos ligando as câmeras, Bia, Graças, Patrícia, Rafaela e quem mais for chegando, vamos ligar essas câmeras para nós nos conectarmos de uma forma melhor, maior, na verdade, de uma forma mais intensa. Quero parabenizar quem chegou no horário, que estava aqui antes mesmo das 19h30, pois vocês se inscreveram, vocês entraram no grupo, em um dos grupos de WhatsApp, e chegaram aqui no horário para assistir essa aula ao vivo. Então, eu quero parabenizar a todos vocês. E por isso mesmo, eu espero realmente que vocês fiquem inteiros nessa aula, se dediquem, se livrem dos distratores, das coisas que estão ao redor. Vocês prepararam esse momento para vocês, então preserve eles. Vocês fizeram a escolha, agora é hora de cumprir com a escolha que vocês fizeram no momento da inscrição em que vocês desejaram assistir essa aula, tá bom? Tem uma aula muito especial que foi feita especialmente para vocês. Sem mais, eu disse que hoje eu não ia me estender. Vocês vão aprender a tratar a dependência emocional com um especialista em dependência emocional que atua há mais de 15 anos, ajudando pessoas a tratarem seus traumas, bloqueios emocionais, tratando doenças psicossomáticas como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, muitos casos de fibromialgia. Eu posso catalogar aqui inúmeras doenças de ordem emocional e que não parecem emocional, mas também são, que ele já tratou. Se especializou na dependência emocional, é psicoterapeuta breve, e com todos os estudos que ele fez sobre a dependência emocional, ele viu que as doenças de ordem psicossomáticas tinham relação direta com a dependência. E vocês vão ver isso daqui a pouco, quando ele começar a fazer essa aula para vocês, tá bom? E o Van, que também é Master Practitioner e treina em Programação Neurolinguística do Código Clássico e do novo Código da Programação Neurolinguística. Estudou diretamente na fonte, foi para a Europa estudar com um criador da Programação Neurolinguística e trouxe um conhecimento de ponta inovador dentro da área terapêutica para vocês, tá bom? Ele que é diretor-presidente do Instituto Reprograme Sua Mente, autor de 2 livros, dentre eles o livro Reprograme Sua Mente e outro livro também para usar a PNL para aprender a falar em público, aprender o que é que tem por trás, tudo é emocional. Ele trouxe uma aula incrível para vocês, ele que já ajudou centenas de pessoas, talvez milhares já, nesses 15 anos. Fiquem aqui, se dediquem, aproveitem todo o conhecimento que vocês vão ter nesse momento. Tem muito conteúdo rico e transformacional aqui para vocês. Então, sem mais, eu vou chamar ele, Ilvan Santos. Ilvan, a Ah, turma é sua. muito bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? A essa aula. Parabéns por vocês estarem aqui no Workshop Futuro da Terapia. Olha só, gente, hoje nós vamos trabalhar um tema bem sério, bem impactante, bem marcante, tá? Que é o tema da dependência emocional. Eu vou dizer assim para vocês, olha, 99% das pessoas que chegam até a clínica com algum problema nos relacionamentos, estão vivendo relacionamentos difíceis, tóxicos,
abusivos, até mesmo narcisistas. O pano de fundo é um quadro de dependência emocional, tá certo? E eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas, daqui a pouquinho eu vou fortalecer essa ideia, eu quero que vocês entendam isso. O dado concreto é que no Brasil pouquíssimas pessoas sabem tratar a dependência emocional, né? E quando eu digo tratar, significa fazer uma pessoa sair de um quadro de dependência emocional. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que é que significa isso exatamente, tá? Então, eu quero que vocês peguem papel, peguem caneta, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse workshop Futuro da Terapia, tá? Vai ter muito conteúdo aqui e eu quero que vocês se preparem e verdadeiramente entrem em flow aqui, tá? Entrem em flow para que nós possamos construir algo magnífico, tá? Eu vou dividir esse workshop em alguns momentos. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu vou dividir esse workshop em alguns momentos, tá? No primeiro momento, você vai entender por que que isso aqui é relevante e é significativo, tá? E você vai ficar assombrado com o que eu vou falar aqui, tá certo? O segundo momento, você vai entender toda a teoria que está por detrás dos quadros de dependência emocional, o que que é dependência emocional, tá? Como tratar a dependência emocional, certo? O terceiro momento, eu vou entregar uma grande oportunidade aqui que você vai escolher, né? Você vai ter a oportunidade de concorrer a uma consultoria individual comigo, gratuita, tá? Então, eu e você, você de frente para mim, tá? Eu de frente para você. No terceiro momento, eu vou explicar como é que você pode ter acesso, tá? A uma consultoria gratuita individual comigo, tá certo? Sem pagar nada. Totalmente gratuita, do zero, tá bom? Então, eu quero que vocês fiquem aqui e vamos começar. Vamos começar. Vamos lá. Qual a minha meta nesse workshop? Minha meta nesse workshop é o seguinte: é como você viver de terapia ajudando pessoas a sair da dependência emocional. Quero explicar isso. Como é que você pode viver de terapia ajudando as pessoas a saírem da dependência emocional? Para isso, eu vou explicar o processo de psicoterapia breve, o método D, que eu desenvolvi, que já ajudou literalmente centenas de pessoas a sair da dependência emocional, tá? Quando eu falo centenas de pessoas, são centenas de pessoas, tá? Não foi uma nem duas pessoas. Então, o que você vai ter acesso aqui é um método testado, validado, certo? Não é um hack, é, é subproduto de pesquisa, tá? Eu tenho alguns alunos aqui, meus alunos que estão aqui e vocês que estão chegando, saibam que o que eu faço é absolutamente técnico e, portanto, replicável, o que significa dizer que o que eu vou ensinar aqui hoje você pode aplicar e obter os mesmos resultados que eu tenho na clínica se você aprender isso. No entanto, eu sei que tem dois tipos de pessoas aqui. Tem gente que está aqui porque quer ser terapeuta. Diz para mim que quem quer ser terapeuta, tá? Ou quem está querendo se especializar. Já sou terapeuta, Ivan, quero me especializar. Talvez você esteja aqui porque você está querendo esse conhecimento para você, para aplicar na tua vida, né? Eu não sei, diz para mim, tá? Qual é o teu movimento aqui? Não importa, tá bom? Esse conhecimento vai servir para você, certo? Esse conhecimento vai servir para você, tá? Seja para você poder aplicar, se conhecer melhor e entender o caminho para que você possa sair da dependência emocional, seja para você poder tratar outras pessoas, ajudar outras pessoas a saírem de um quadro de dependência emocional. Eu vou te ajudar aqui, tá? E acredite no que eu vou lhe dizer, tá? Isso aqui é subproduto de pesquisas de anos, tá? Anos, anos, anos. Daqui a pouquinho eu vou contar a história do método D e vocês vão entender por que que isso aqui é resultado de pesquisa de anos, tá bom? Então vamos lá. Ó, presta atenção. O que que eu quero começar aqui com vocês com esse primeiro momento aqui. Vamos lá. Por que que a gente vai falar que é ouro? Por que que isso aqui é importante, é relevante, tá? Por detrás de quadros de dependência emocional, existem relacionamentos que são difíceis, tóxicos, abusivos e narcisistas, tá? Você quer saber se uma pessoa está num quadro de dependência emocional? Olhe para os relacionamentos dela.
Então, você vai pensar pegar pessoas na clínica que vão chegar dizendo que estão com problemas das mais variadas ordens nos relacionamentos. Os relacionamentos são difíceis, são tóxicos, são abusivos, são narcisistas. O que é que você precisa entender? Toda vez, grava isso, que se você souber disso, você vai sair na frente. Toda vez que você pegar uma pessoa com um relacionamento difícil, tóxico, abusivo e narcisista, isso é a mesma coisa que dizer que essa pessoa está no quadro de dependência emocional, tá? 95% das pessoas que chegam à clínica trazem algum problema de relacionamento com pai, com filho, casal, amigo, acredite. Ó, eu não vou dizer todos, porque toda generalização é falha, tá? Mas a maior parte dos problemas que as pessoas enfrentam nos relacionamentos tem conexão com quadros de dependência emocional. Entenderam isso? Isso é muito importante. Isso torna o tema de hoje extremamente relevante, sobretudo porque a psicoterapia que eu advogo é uma psicoterapia breve, que eu venho desenvolvendo no Brasil com a ajuda do Grinder, que é o criador da programação neurolinguística, o americano John Grinder. E a psicoterapia breve tem esse foco na solução do problema que as pessoas trazem à clínica em um curto intervalo de tempo. Eu faço isso com PNL. E o que acontece? É, pouquíssimas pessoas possuem competência para poder tratar isso. Eu posso me arriscar a dizer, tá? Os meus alunos da minha mentoria, o PNL Code, ou psicoterapia breve, a minha mentoria psicoterapia breve, o PNL Code, ou pessoas esparsas que têm acesso a esse conteúdo no Brasil de difícil acesso, entende? Resolver problemas de dependência emocional, tá? Não é procrastinar, não é controlar, não é palavra de motivação, não é autoajuda, não é ser trainer comportamental e dizer o que as pessoas precisam fazer, é entrar em campo para resolver. Vocês vão entender que dependência emocional aqui não é uma questão que se resolve com motivação. Dependência emocional é um problema de ordem emocional que só se resolve com psicoterapia, tá bom? Só que eu vou mais longe. Existe uma correlação entre as doenças emocionais, psicossomáticas e os quadros de dependência emocional. Eu vou falar aqui de alguns anos de pesquisa, de décadas de pesquisa, na verdade, tá? Durante algum tempo, eu tentei tratar em separado, sem êxito, essas doenças de ordem psicossomáticas. O recrudescimento do quadro dessas doenças, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, alergias, quadros de fibromialgia, muitas vezes era acompanhado logo em seguida de uma piora. O que foi que eu percebi é que para tratar um sem número de doenças de ordem psicossomáticas, é preciso antes você olhar para as questões que estão conectadas aos relacionamentos, tá? E, portanto, é preciso olhar para a dependência emocional. Então, é por meio dos relacionamentos que nós construímos saúde ou é por meio dos relacionamentos que nós progressivamente adoecemos. Então, quando a gente tratava a dependência emocional, essas doenças caíam. Então, imagine que a pessoa estava no quadro de ansiedade. Quando eu tratava a dependência emocional, eu ia na base, como se fosse um prédio. Quando eu implodia o alicerce, o prédio vinha abaixo. Aí, então, a pessoa se liberava de um quadro de ansiedade, descontinuando ansiolítico, descontinuando, enfim, remédios para poder dormir, enfim, tá? O que eu quero dizer para vocês? Existe um tesouro escondido. Presta atenção. De um lado, temos um número crescente de pessoas sofrendo de dependência emocional e de um sem número de doenças de ordem psicossomáticas que estão correlacionadas a quadros de dependência. Mas, por outro lado, existem pouquíssimas pessoas que sabem tratar a dependência emocional. Tá bom? De um lado, um número crescente de pessoas que sofrem com quadros de dependência emocional. Do outro, pouquíssimas pessoas que sabem tratar a dependência emocional, tá? O que é que eu quero chamar a tua atenção? Eu quero que você acorde. Tem alguém aí que quer ser terapeuta que precisa sair da dependência emocional? Eu sei que tem. Digitem sim, tá? Tem alguém aí? Então presta atenção no que eu vou lhe dizer, tá? Acorde. Essa noite representa uma grande oportunidade de você entender como é que você pode aprender a fazer isso, tá bom? Com a sua vida e com a vida das pessoas que estão no teu entorno. Mas principalmente com a sua vida, tá certo? Principalmente com a sua vida e com a vida das pessoas que estão no teu entorno, tá bom? Então isso é muito importante, tá? Então acorde, se você quer ser terapeuta,
ou é, acorde, isso representa uma grande oportunidade, tá bom? Eu vou explicar aqui nessa aula de hoje o aspecto teórico do que eu ensino na prática aos meus alunos da mentoria em psicoterapia breve, o PNL Code, tá certo? Eu vou explicar aqui o aspecto teórico do que eu tenho a oportunidade de desenvolver na prática, tá? Dos meus alunos, que eu ensino aos meus alunos na mentoria, o PNL Code, tá bom? Da mentoria em psicoterapia breve, o PNL Code, tá certo? Então, isso aqui vale ouro, tá? Agora, vamos lá. Eu estou falando que pouquíssimas pessoas sabem tratar a dependência emocional, não é? Então, será que esse tal desse método de D funciona mesmo? Vamos lá, tá bom? Vamos lá, ó. Ariane Monte. Eu vivi um relacionamento abusivo por 30 anos. Depois do método D, saí desse relacionamento e coloquei um fim no ciclo de violência emocional e psicológica em minha vida. 30 anos. Gente, quadro de dependência emocional pode durar uma vida inteira. 30 anos, tá certo? 30 anos, tá? Depois do método D, saí disso. Ariane Monte. Beatriz Viana, me libertei da dependência emocional, aprendi a dizer não depois do método D. Vocês vão perceber aqui que uma das maiores dificuldades das pessoas que estão em quadro de dependência emocional é dizer não, sabe por quê? Porque não consegue se posicionar. Via de regra, quem está em um quadro de dependência emocional deixa os outros passarem por cima, porque tem tanto medo de perder, tem tanto medo que não consegue dizer não. Não consegue colocar limite, não consegue colocar borda. Vocês vão entender aqui comigo que, ó, só governa a própria vida quem diz não na maior parte do tempo. É quase sempre não, às vezes sim. Porque quem diz não para o outro, diz sim para você mesmo, tá bom? Se você diz não para o outro, está dizendo sim para você, tá? E quem tem dependência emocional não entende isso, acha que aí entra numa crise, acha que está sendo egoísta. Vocês vão entender isso aqui, tá? Vão entender isso aqui, o quanto é importante parar com isso. Ou a Ana Cristina Teles, que após o método D, conseguiu pôr uma pedra final em um relacionamento narcisista. O relacionamento narcisista é o tipo de relacionamento que só surge quando uma pessoa está em um nível crítico de dependência emocional. É o mais elevado nível de dependência emocional. Tá? Eu vou, inclusive, liberar aqui ao final dessa aula uma avaliação de dependência emocional para todo mundo, tá bom? Existem 4 níveis de dependência: baixo, médio e elevado e crítico, tá bom? O nível baixo dá origem a relacionamentos difíceis, o nível intermediário dá origem a relacionamentos tóxicos, o nível elevado a relacionamentos abusivos e o nível crítico dá origem a relacionamentos narcisistas. Existe uma simetria. É por isso que, como eu ensino aos meus alunos na mentoria de psicoterapia breve, o PNL Code, quando eu ensino aos meus alunos como identificar um quadro de dependência emocional, esse é um critério. Olhe para como as pessoas falam dos relacionamentos. Então, se você sabe o que é um relacionamento difícil, a diferença de um relacionamento difícil para um relacionamento tóxico, de um relacionamento tóxico para um abusivo, de um abusivo para um narcisista, você consegue entender automaticamente em que nível de dependência essa pessoa está. Entenderam o que eu falei? Né? Você consegue entender automaticamente. Um bom psicoterapeuta não escuta tanto o cliente. Vocês vão dizer, não, Ivan, como é que é? Escreva aí, meu Deus. Um bom psicoterapeuta interpreta um cliente, analisa um cliente. Para isso, você precisa ter um corpo teórico, porque o seu cliente eventualmente vai mentir para você, tá bom? Sobre o que pensa e sobre o que sente. Mas o movimento dele enquanto fala, ele pode ser captado, interpretado, analisado. Para isso, você precisa ter um corpo teórico. Então, quando você olha para a vida do cliente, você consegue entender em que nível de dependência ele está, tá bom? Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá? Isso é o que nós chamamos de escuta ativa, tá bom? Escuta ativa. Vamos lá. Solange, eu tinha muito medo da solidão, medo de ficar sozinho, é uma das características de quem vive um quadro de dependência emocional, tá? Na verdade, essa é uma programação de abandono. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que são programações, tá? Todo o conhecimento que eu divido com os meus alunos na mentoria de psicoterapia breve, o PNL Code, é um conhecimento que é
organizado com programação neurolinguística do novo código da PNL. Eu vou explicar, talvez eu explique, talvez não, mas preciso entender que a base da minha psicoterapia breve não é a PNL que vocês conhecem no Brasil, tá? Porque a que foi difundida no Brasil é o que a gente chama de código clássico, mas é o novo código que foi criado lá no finalzinho da década de 80 pelo Grinder, tá? Pelo John Grinder, um americano, tá? O John Grinder que eu citei, que é meu mentor e com a ajuda dele, eu venho desenvolvendo a psicoterapia breve no Brasil, tá bom? Muito do que eu vou falar aqui está escrito no meu livro, o Reprograme Sua Mente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, ó. Mas deixa eu voltar aqui para Solange. Eu tinha muito medo da solidão, o que me levava a construir vínculos de dependência em meus relacionamentos. Após o método D, eu venci o medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha. Ó. Medo da solidão, medo de ficar sozinha é um dos sintomas gritantes de um quadro de dependência emocional. De um quadro de dependência emocional. Ou a Daniela Ribeiro, eu dependia muito da opinião externa. Aí, a dependência da opinião externa. A pessoa se preocupa tanto com o que o outro pensa que não faz o que quer. Após o método D, eu resgatei a minha vontade de viver e parei de me anular nas relações. Pessoas que pensam muito no outro, não fazem o que quer, se anulam. Vocês vão perceber que se anular é uma das características de uma pessoa que está em um quadro de dependência emocional, tá certo? Está em um quadro de dependência emocional, tá bom? Bom, eu acho que funciona, não é? Vamos lá? É ou não é? Eu acho que funciona esse negócio, né? Eu acho que funciona esse negócio. Se isso funciona, vamos entender como foi que surgiu isso aqui? Olha só. Eu costumo dizer que o que é muito difícil você retirar alguém de um lugar onde você nunca esteve. Anotem essa frase. É muito difícil você retirar alguém de um lugar onde você nunca esteve. É extremamente difícil. Extremamente complicado. Porque você não consegue entender o que a outra pessoa está vivendo. Você não consegue entender, é muito difícil. Por isso que os melhores psicoterapeutas que eu já tive a oportunidade de participar da formação por meio da minha mentoria em psicoterapia breve, o PNL Code, eram aqueles psicoterapeutas que muitas vezes quando chegaram, né, entraram na mentoria, estavam com a vida mesmo bastante complicada. Pessoas em quadro de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, alergia, fobia, enfim, fibromialgia. Vocês não têm ideia, todas essas doenças aí, de ordem psicossomática, as que eu falei agora, todas elas podem ter conexão direta ou indireta com quadro de dependência emocional. Vocês não têm ideia. E comigo não foi diferente, tá? Eu vivi uma série de relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos, até que parei em um relacionamento narcisista. E embora eu já conhecesse muitas terapias aqui no Brasil, a verdade é que nenhuma deu conta. Alguém aqui já se sentiu melhor e depois voltou a viver tudo como era antes, no quartel de Abrantes? Ou até mesmo ficou pior? Já aconteceu isso com você? Você fez um processo, viveu uma jornada, uma experiência, ficou melhor e depois voltou tudo? Isso acontecia comigo, tá? Com frequência. Alguém aqui já fez uma terapia com o objetivo de melhorar e piorou imediatamente, né? A ponto de ir literalmente do fundo do poço, tá? Ou alguém aqui já fez uma terapia e passou, enfim, meses girando em ciclo até que chegou um ponto que não aguentava mais falar da mesma coisa? Né? Tudo isso aí já aconteceu comigo. Responde para mim se isso já aconteceu com vocês, tá? Então, eu posso dizer assim para vocês que eu fui um buscador. Só para vocês terem uma ideia, no meu relacionamento narcisista, e isso tem algum tempo, muito tempo, eu me lembro que quando eu vivi a fase do descarte, que a pessoa foi embora, eu me deitei no chão em uma posição fetal, literalmente, e a única coisa que eu sentia era dor. E a única coisa que eu conseguia fazer era implorar para que aquela pessoa que me fazia mal ficasse. Tá? Você conhece alguém que já implorou
para que uma pessoa que lhe fazia muito mal permanecesse em sua vida? Isso é típico de quem está vivendo um quadro de dependência crítico, tá bom? Crítico, tá certo? É impossível não adoecer. Eu tinha doenças de ordem psicossomáticas correlacionadas a esse relacionamento, como ansiedade, depressão. Eu comecei a sentir dores pelo corpo, que embora não tenham sido diagnosticadas como fibromialgia, hoje, olhando para trás, era um princípio de fibromialgia e poderiam ter evoluído, tá certo? Então, o que aconteceu foi que, em virtude de tudo isso, quando você está num momento de muita dificuldade, você faz movimentos em sua vida. Eu fui parar em Portugal, em uma cidade chamada Sesimbra, e lá nessa cidade eu tive a oportunidade de fazer a primeira mentoria com o criador da programação neurolinguística, o John Grinder, né? Eu fiquei surpreso porque, embora eu conhecesse a PNL do Brasil, já tivesse feito algumas formações no Brasil, eu percebi que essa PNL, que o Grinder chamava de novo código, eu gosto de chamar, até prefiro chamar de a nova PNL, era radicalmente diferente da PNL do código clássico que existe no Brasil. E as consequências psicoterapêuticas eram incríveis, tá? Incríveis, tá? Se no Brasil a gente falava de cura rápida de alergia como uma técnica que no máximo era falada, eu vi o Grinder tratar quadros de alergia, quadros de fibromialgia, quadros de síndrome do pânico, quadros de fobia, quadros de compulsão alimentar, quadros de ansiedade, quadros de depressão, com essa nova PNL. E lá, nessa formação, eu tive a oportunidade de encontrar um caminho para resolver a questão que estava por detrás dos quadros de dependência emocional que afligiu a minha vida, tá? Então, eu posso dizer para você aqui que está me ouvindo que eu sou um sobrevivente, porque muitas vezes em momentos críticos desse processo, era como se minha vida não tivesse valor, tá? Literalmente como se minha vida não tivesse valor. Então, eu posso dizer que foi graças à PNL que eu consegui encontrar um caminho, uma nova PNL que eu consegui encontrar um caminho. É claro que eu voltei para o Brasil, é claro que eu tentei aplicar isso à exaustão na clínica, muitas vezes com muito insucesso, até atingir performance suficiente, como eu costumo dizer com os meus terapeutas, né? Você tem que ter performance, tem que atingir critério de performance. O que é isso? Precisa saber tratar, resolver o problema que as pessoas trazem à clínica, né? E foram anos de pesquisa na clínica individualmente. Depois eu montei programas online e ajudei centenas de pessoas por meio desses programas online que depois se organizaram em torno de um processo claro, bem descrito online, com 95% de efetividade, ou seja, 95% dos alunos que entravam conseguiam alcançar o resultado que o programa prometia, né? Até que nos últimos anos eu tenho me dedicado a transferir esse conhecimento para outros terapeutas, para que outros terapeutas, para que isso possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas possam ativar processos de cura de dependência emocional, ajudando pessoas a saírem da dependência emocional. E hoje nós estamos fazendo isso por meio da mentoria em psicoterapia breve, o PNL Code, tá? Mas se não fosse essa jornada, isso de forma alguma seria possível. De forma alguma seria possível, né? Eu tenho alunos hoje na mentoria que eu tenho orgulho de dizer que em menos de um mês trataram quadros de alergia que tinha conexão com quadros de dependência emocional. Quadros de fobia que tinham conexões com quadros de dependência emocional. Trataram quadros de ansiedade contextual e generalizada em menos de um mês de mentoria que tinham conexão com quadros de dependência emocional. Trataram quadros de depressão que tinham conexão com o quadro de dependência emocional, né? E alguns desses alunos estão aqui, tá certo? Alunos que viveram uma jornada, muitas vezes, de tratar as questões que não tinham encontrado o caminho para tratar em si mesmo e que, por meio da nova PNL, encontraram o caminho de tratar isso em si e que hoje estão ajudando outras pessoas. Como, por exemplo, a Ana Paula, que talvez eu tenha a oportunidade de falar, que tinha um quadro de fibromialgia muito intenso e que tratou a fibromialgia e que hoje eu tenho a honra de dizer que é uma das minhas alunas que está fazendo o tratamento de fibromialgia. Ou a Ana Cristina, por exemplo, que eu não sei se está aí, se a Ana estiver aí ou a Ana Paula estiverem aí, que tinha um quadro de alergia que já foi que desde a infância, atravessando a vida inteira, que nos conheceu na vida adulta, já adulta mesmo,
e que a gente tratou esse quadro na clínica e que hoje já trata pessoas em quadro de alergia, quadro de fibromialgia, um sem número de questões. Então, tem sido um movimento bacana. E esse movimento tem conexão com história, mas esse movimento tem conexão com busca de muito conhecimento. Foram mais de 5 anos fazendo mentoria com o Grinda, entre Espanha e Portugal, tá? E eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, tá? Conversar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre a origem desse método com vocês, tá certo? Então, vamos lá. O que é essa tal dessa dependência? Vamos lá? O que é essa tal dessa dependência? O que é essa tal dessa dependência? Vamos lá. Eu vou fazer um teste de frequência aqui, tá? E eu vou começar a dividir um pouco do conhecimento que está nesse livro, Reprograme Sua Mente. Eu vou fazer um teste de frequência aqui com vocês, tá? Existem duas formas de se movimentar nos relacionamentos. Isso aqui vai ser uma avaliação bacana. Quem já conhece, adora. Quem não conhece, vai conhecer agora. Existem duas formas de a gente se movimentar nos relacionamentos. Presta atenção. Ou você está num movimento e numa frequência de eu preciso de você, ou você está num movimento e numa frequência de eu escolho você. Grava isso que eu vou dizer para você. Se você está na frequência de eu preciso, você está vivendo um estado de dor e sofrimento. Essa é a sua frequência. Se você está numa frequência de eu escolho você, você está vivendo um belo estado emocional. Essa é a sua frequência. Só existem dois estados emocionais quando o assunto é psicoterapia breve. Ou você está em um belo estado emocional, ou você está no estado emocional de dor e sofrimento. Tá bom? E o Van, como assim? Olha a frequência das palavras, tá bom? Você pode até repetir ela aí e diga assim. Imagine uma pessoa na tua frente e diga assim: eu preciso de você. E veja se nessa frase não está implícito a dor presente ou futura. Veja se não tem implícito a dor. Se tiver implícito a dor, escreva assim para mim. Faz sentido, Ivan. Eu preciso de você. Tem dor nisso aí. Uma dor atual ou uma dor futura. Vai doer. Tá certo? Vai doer. Agora preste atenção nessa outra frase. Eu escolho estar com você. Eu escolho. A dor nessa frase? Eu tenho certeza que não há dor nessa frase. Sabe por quê? Escolher é o ato de quem é livre. Só escolhe alguma coisa quem é livre. Por isso que o Grinder, ele bate muito na tecla que o objetivo central da PNL é entregar mais escolhas para as pessoas. E eu considero que o objetivo central da programação da linguística e da psicoterapia como um todo deveria ser entregar mais escolhas para uma pessoa. Porque, via de regra, as pessoas sofrem porque elas estão presas, amarradas a grilhões e não têm escolha. Só escolhe quem é livre. Então, vocês precisam entender uma coisa, tá bom? Teste de frequência. Precisar e escolher. Precisar, escravidão. Escolher, liberdade. Respondam para mim no chat. A maior parte das pessoas em seus relacionamentos estão na frequência de precisar ou estão na frequência de escolher? Respondam aí para mim. Eu preciso que vocês escrevam isso no chat. Estão na frequência de precisar ou estão na frequência de escolher? Eu tenho certeza que vocês vão dizer que a maior parte das pessoas estão em uma frequência de precisar. E se elas estão em uma frequência de precisar, anota aí. Significa que elas estão vivendo um estado emocional de dor e sofrimento. Estado emocional de dor e sofrimento, progressivamente adoece. Quem está vivendo um estado emocional de dor e sofrimento, progressivamente irá adoecer. Desenvolver um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Ansiedade e depressão são portas de entrada de um sem número de doenças de ordem psicossomáticas. Quem vive quadro de ansiedade pode desenvolver síndrome do pânico, insônia, tá? Pode, em virtude da tensão constante do corpo, pode desenvolver quadro de fibromialgia,
tá? Eu não vou nem falar aqui sobre a depressão, porque a gente teria que se estender muito, tá? Mas é fácil perceber a correlação entre quadro de dependência emocional e doenças de ordem psicossomáticas. Logo, a maior parte das pessoas estão vivendo em dependência, tá certo? A maior parte das pessoas estão vivendo na dependência emocional, entende? A maior parte das pessoas estão vivendo na dependência emocional, grava isso. Isso é uma grande oportunidade para todo mundo que está querendo começar com o pé direito. É por isso que isso aqui é o futuro da terapia. Isso é uma grande oportunidade para todo mundo que está querendo começar com o pé direito, entendeu? Com o pé direito. Então, preste atenção nisso aqui. Você já sabe agora se você está vivendo um quadro de dependência ou não. Não preciso falar mais nada, correto? Mais nada. Mas vamos entender agora o conceito? Primeiro a frequência, depois o conceito. É assim que eu ensino na mentoria em psicoterapia breve, que é o PNL Code, tá? É assim que eu ensino. Primeiro a frequência, depois o conceito. Preste atenção. O que é dependência emocional tecnicamente? Dependência emocional tecnicamente ocorre quando uma pessoa vive em função de outras pessoas, não governa a própria vida. Vive em função de outras pessoas, tá certo? Outras pessoas. Se eu vivesse em função de outras pessoas, eu jamais seria capaz de fazer o que eu estou fazendo aqui. Vocês concordam comigo? Certamente o que eu estou fazendo aqui impacta na vida de algumas pessoas, tá? Certamente o que eu estou fazendo aqui impacta na vida de algumas pessoas. E algumas pessoas vão gostar do que eu estou fazendo e outras pessoas não vão gostar do que eu estou fazendo, ok? Então, uma pessoa que vive em função de outras pessoas não governa a própria vida, porque está sempre ajustando a vida para caber dentro da vida de uma outra pessoa. Entende? Porque tem medo de perder. Eu vou dar um exemplo simples. Vocês não têm ideia do número de pessoas que chegam até a mim na clínica dizendo assim, terapeutas, por exemplo, Ivan, queria falar em público, eu queria divulgar o meu trabalho, eu queria me comunicar melhor. Hoje mesmo eu atendi uma menina linda dizendo que não consegue se comunicar. E por detrás disso tem um quadro de dependência emocional. Né? Há algum tempo atrás eu escrevi um livro chamado Vou Falar em Público e Agora, que é com PNL, e que se eu for olhar para vocês aqui, vocês vão perceber que aqui tem técnicas de comunicação, mas o essencial são as técnicas de psicoterapia para destravar você, para se posicionar. Porque é impossível você falar em público, por exemplo, vivendo a dependência emocional. Então, se você vive em função de outras pessoas, você é incapaz de manifestar a sua verdade no mundo. E quem não manifesta a sua verdade no mundo perece. Porque eu e você fomos criados por uma força maior para sermos simplesmente tudo aquilo que nós nascemos para ser. Quem não manifesta a verdade vive em mentira, e quem vive em mentira perece, porque nunca vai ser tudo aquilo que nasceu para ser. Vai ser sempre um projeto, nunca realidade, tá? E a doença é um subproduto da nossa incapacidade de manifestar no mundo o que a gente veio ser, tá? A dependência emocional é um vício afetivo. Grave isso. Então, como toda adição gera abstinência. O dependente emocional, por exemplo, só de imaginar que o outro pode ir embora sente dor emocional e pode sentir dor física. Só de imaginar que o outro vai embora sente dor emocional e pode sentir dor física. Aí preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Eu explico isso para os meus alunos na mentoria lá. Com terapia breve, PNL Code, tá? Eu explico isso. Eu comecei aqui a história dizendo o quê? Que eu vivi um quadro, eu estava em um relacionamento narcisista, quando a pessoa foi embora, né? Isso há muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Eu senti dor emocional. Eu me lembro que eu me curvei em um formato de feto e eu cheguei, essa dor emocional foi tão intensa que eu senti a dor física. Era uma sensação de quase morte, tá? Dor física. A dor era tão intensa que eu cheguei a sentir falta de ar. Eu nunca vou me esquecer disso. Nunca vou me esquecer disso. Tá bom? Então, o que que eu quero dizer com isso? Dependência emocional, gente, não é um negócio que você vai para um treinamento comportamental com 2.000, 3.000 pessoas e resolve. Dependência emocional é algo estruturante. A base da dependência emocional é a tua identidade.
E quando você não consegue reconfigurar a tua identidade, eu vou falar sobre isso aqui, ó, reprogramar processos em sua vida. O que acontece é que, no máximo, você consegue resistir. E toda resistência gera persistência em nossa vida. Grava isso. Toda resistência gera persistência. Toda resistência gera persistência. E toda resistência gera insistência de uma série de processos. É por isso que algumas pessoas saem de um relacionamento abusivo e entram em outro pior. Depois de outro pior. Depois de outro pior. Até chegar em um relacionamento narcisista. Entenderam? Isso é muito importante, tá? Então, eu quero começar a explicar aqui para vocês, então, o que a gente precisa para poder sair de um quadro de dependência emocional? O que a gente precisa, tá? Para poder sair de um quadro de dependência emocional. Eu acho que esse é um ponto importante, não é? Daqui a pouco eu vou explicar como é que vocês podem ter acesso a uma consultoria comigo, individual, gratuitamente, tá bom? Como é que vocês podem ter acesso a uma consultoria comigo, individual, gratuitamente, tá certo? Bora. No finalzinho da aula tem gente perguntando, eu vou explicar como é que você pode ter acesso à avaliação de dependência emocional, tá bom? Vamos lá. O que você precisa entender? Vem aqui comigo, tá? Eu e você somos frutos de uma programação. Pega isso aqui. Eu e você somos frutos de uma programação. Existem programações que te levam a adoecer. As programações são como drives mentais, drives mesmo, implantados em um nível inconsciente. Não podem ser modificados com força de vontade. Uma vez implantada em um nível inconsciente, se limitante, uma programação, ela tende a operar como um vírus, corrompendo todo o sistema. Quais são as programações estruturantes em nossa vida? As programações estruturantes em nossa vida são aquelas que ocorrem em interação com pai e com mãe. E na nossa primeira infância, de 0 a 7 anos, ou do momento da concepção até o momento do nascimento, durante a fase da gestação, tá? E existem 5 programações básicas, grava aí, daqui a pouquinho eu vou falar, que levam as pessoas a desenvolverem quadros de dependência emocional. 5 programações básicas. Sabe qual é a grande questão dessas programações? Essas 5 programações, 5 drives, essas 5 programações básicas, elas rodam em nossa vida de forma inconsciente. A gente nem se dá conta disso, mas elas rodam em nossa vida de forma inconsciente. Então, grava isso. Existem programações que te levam a adoecer. As programações são como drives implantados em nível inconsciente. Uma vez implantado em um nível inconsciente, se limitante uma programação, tende a operar como um vírus, corrompendo todo o sistema. O que é isso no finalzinho? Deixa eu dizer para vocês, olha, você está lá na tua infância, aí é implantada uma programação lá em nível inconsciente, tá? Essa programação é como um vírus. À medida que você vai crescendo, passando pela adolescência, chegando na vida adulta, vai crescendo e corrompendo o sistema. É por isso que você vive relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos. Daqui a pouco, mais à frente, é um narcisista. Daqui a pouco, desenvolve uma doença de ordem psicossomática. As programações, quando elas são limitantes, elas vão destruindo você de dentro para fora. Tá bom? Enquanto você não altera uma programação, eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, você é governado por ela. Na prática, você está na vida no banco do carona. Tá? E você está sendo governado por essa programação. Então, o que a gente precisa entender antes de falar sobre as 5 programações básicas? Existem 2 formas de programar a sua mente. 2 formas de programar a sua mente, tá? Uma forma é por experiência de forte impacto emocional. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma experiência de forte impacto emocional, tá certo? Imagine que com 5 anos, você acorda no meio da madrugada e de repente você vê seu pai com as malas prontas. Seu pai não ia se despedir de você, mas ele já está pegando o carro, saindo, ele acorda, te vê e diz, olha, papai vai embora, mas papai vai voltar. Com 5 anos isso.
Seu pai pega as malas, coloca dentro de um carro, vai embora, e você fica sem ter contato com seu pai por 5 anos. Dos 5 anos de idade, só volta a ter contato com ele com 10 anos. Você tinha uma legítima expectativa de que seu pai voltasse, afinal de contas, é seu pai, você é uma menina de 5 anos. Quando uma coisa como essa acontece, isso é uma experiência de forte impacto emocional. Essa experiência de forte impacto emocional pode ser uma das 5 programações básicas que levam a quadro de dependência emocional, que é o que nós chamamos de uma programação de abandono. Você pode se sentir abandonada pelo seu pai. E por que você vai se sentir abandonada? Por que você vai se sentir abandonada? E por que que isso acontece? E por que que isso é uma experiência de forte impacto emocional? Porque na fase em que você está, a ausência absoluta, total e irrestrita do seu pai por 5 anos é algo devastador. Concordam comigo? É algo devastador. É algo devastador. Então, isso é uma experiência de forte impacto emocional que pode criar uma das 5 programações básicas, que é a programação de abandono. Tá bom? E que leva você, por sua vez, a construir um quadro de dependência, e daqui a pouquinho eu vou explicar como. Eu vou falar sobre as 5 programações básicas. Tá? Uma outra forma de você programar a sua mente para um quadro de dependência emocional, se programar para ter uma identidade que leva você a ter predisposição a construir vínculos de dependência emocional, é por meio da repetição, tá? Em PNL, a gente costuma dizer até que existem P's que são programadores por meio da repetição. Os próprios pais, ao repetirem coisas para os filhos, pastores, padres, psicoterapeutas, palestrantes, são o que nós chamamos em programação neurolinguística de P's programadores, tá? Quais são os maiores P's programadores? São os nossos pais. Aquilo que eles falam na nossa infância. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que está aqui no meu livro, Reprograme Sua Mente, tá? É uma menina que escutou desde os 5 anos de idade do pai: minha filha, cuidado, nenhum homem presta. Vocês já ouviram isso aqui? Alguém aqui já ouviu isso? Minha filha, cuidado, nenhum homem presta. Minha filha, deixa eu te dizer uma coisa. O único homem que presta é seu pai. O único homem que você pode confiar é seu pai. Imagine isso rodando na cabeça de uma menina. O primeiro amor de uma menina é o pai. Gravem isso, tá? Imagine que o primeiro amor de uma menina está dizendo para ela que é homem, está dizendo para ela que nenhum homem presta. Essa menina cresce e o que que ela tende a acreditar em como se fosse verdade? O que que ela tende a pensar? Qual é a mentira que ela tende a acreditar como se fosse verdade? Que talvez muitas de vocês nem acreditem que é mentira. A verdade é que nenhum homem presta. Agora preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Programações são como profecias que se autorrealizam. Eu vou explicar para você como é que uma profecia se autorrealiza. É muito simples. Essa menina que possui uma essência feminina e que vai se interessar por homens de essência masculina, tá certo? Essa menina, quando vê um homem de essência masculina, automaticamente vai entender como homem, porque não presta. Entende? Porque não presta. Eu vou explicar de uma outra forma, vocês vão entender isso aqui. Se é homem, não presta. Se presta, não é homem. Esse é o problema das programações. Então, essa menina que se interessa por homem só vai se interessar por pessoas que não prestam. Porque quando ela encontrar um homem que presta, a mente dela não vai encontrar um lugar para isso. Não é homem. Então, essa menina vai viver uma programação que vai ser uma profecia que vai se autorrealizar. Por quê? Porque ela só vai se relacionar com homens que não prestam. Vocês entenderam o que eu falei?
Entenderam mesmo? Programações. Programações. Tá certo? Programações. Mas você pode também ter uma programação de rejeição, que é uma das 5 programações básicas, por meio de repetição. Por exemplo, uma criança que tem, por diversas vezes, uma criança que diversas vezes ouviu de sua mãe ou de seu pai que deveria ter sido abortada. Vocês conhecem crianças que viveram essa dinâmica? Conhecem? Eu tenho algumas histórias descritas aqui nesse livro, O Reprograme Sua Mente, de pais que dizem para os filhos, em tenra idade, que deveriam ter tirado a própria vida do filho, deveria ter abortado. Isso gera uma das 5 programações básicas, que é a programação de rejeição. A programação de rejeição é a programação de quem rejeita o essencial, a própria vida. Entenderam? A programação de rejeição é uma programação de quem rejeita o essencial, a própria vida. Entende? Então vamos lá. Como é que a gente pode ser programado para depender? Ou a gente é programado por meio de uma experiência de forte impacto emocional, ou a gente é programado por meio de repetição. Existem 5 programações básicas que levam a gente a construir quadros de dependência emocional e daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Como é que a gente reprograma a mente? Toda programação está ancorada em uma experiência de ver, ouvir e sentir. Tá? Toda programação está ancorada em uma experiência de ver, ouvir e sentir. O caso da menina de 5 anos, o momento que o pai vai embora. O caso da repetição, um pai e uma mãe que dizem claramente para o filho que deveriam ter abortado. São múltiplas experiências de ver, ouvir e sentir. A nova PNL te ajuda a identificar o evento raiz da programação, essa experiência de ver, ouvir e sentir, e modificar o seu significado alterando os seus efeitos. O que é uma programação? Uma programação tem a ver com o significado que você atribui a algo que aconteceu em sua vida. Quando é que você reprograma uma mente de uma pessoa para a abundância, para a prosperidade, para poder sair de quadros de dependência emocional, para parar de ter medo de perder? Quando você entrega um conhecimento específico para aquela pessoa, para que ela consiga entregar um sentido diferente, um significado diferente àquilo que aconteceu em sua vida. Não é quando você muda, altera o significado. Não é quando você muda ou quer alterar os fatos. Ao contrário, é quando você faz uma pessoa enfrentar aquilo que aconteceu, tal como aconteceu, do jeito que aconteceu, sem colocar mais sal, sem colocar açúcar, é do jeito que aconteceu, amargo do jeito que aconteceu, só que você entrega recursos para que ela entregue um novo sentido para a vida dela. E sentido tem conexão com o movimento que a pessoa faz diante do que aconteceu. Significa basicamente que o que governa a nossa vida não é o que aconteceu, mas é aquilo que a gente faz daquilo que aconteceu. Entenderam? Só que isso não é fácil. Isso não se faz com conversinha. Toda programação está ancorada em uma carga emocional negativa. E se você não tiver técnica para dissolver a carga emocional negativa, a pessoa nunca vai conseguir entregar um sentido diferente àquilo que aconteceu. Entenderam? Toda a programação está ancorada em uma carga emocional negativa. E se você não entregar ferramentas para dissolver essa carga emocional negativa, a pessoa nunca vai conseguir dar um novo sentido ou significado àquilo que aconteceu e nunca vai conseguir fazer algo diferente do que fez até então, do que aconteceu. Todo mundo está acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, o que acontece, tá? Como eu ensino lá no PNL Code, na mentoria, para os meus alunos, presta atenção. Existem 5 programações que são responsáveis por quadro de dependência emocional. Tá bom? Programação de abandono, programação de rejeição, programação de injustiça, programação de abandono, programação de traição.
Essas 5 programações ocorrem em interação com os pais, família de origem. Elas esculpem aquilo que nós chamamos da nossa personalidade ou identidade. Tá bom? Esculpem aquilo que nós chamamos da nossa personalidade ou identidade. Eu vou começar aqui com a programação de abandono. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá bom? A programação de abandono gera um desejo latente no coração de quem tem a programação de nunca ser abandonado. Então, o que essa pessoa fala para o mundo, o que ela quer ouvir do mundo, o que ela quer ouvir das pessoas é: eu nunca vou te deixar. Respondam para mim uma coisa. Você acha que é possível alguém lhe prometer que nunca vai te deixar? Sim ou não? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar. A cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. Em cada verso. Vocês acham que isso é possível? Mas é bonito, né? Vocês percebem como as programações básicas que geram quadros de dependência emocional parecem ser o caminho, mas na verdade são mentiras? Ninguém pode te prometer isso. Então, o que é que acontece? Como isso aqui ninguém pode te prometer, quando você encontra uma pessoa e essa pessoa mente para você, você acredita. E aí você se prende e amarra a essa pessoa. Porque você finalmente encontrou alguém que não vai te abandonar, entendeu? E você morre de medo de ser abandonado. E quanto mais medo você tem de ser abandonado, mais refém, escravo dessa pessoa você fica. É assim ou não é? Respondam para mim. Por outro lado, se você aceitasse que o que muitas vezes você chama de abandono é o direito que as pessoas têm de ir, entende? As coisas fluiriam. Mas por que você não aceita? Porque tem uma carga emocional negativa lá do teu passado. Uma programação de abandono. Tá claro? Rejeição. A pessoa que tem a ferida da rejeição, o que ela mais quer é ser amada do jeito que ela é. Entende? Do jeitinho que ela é. Aí algumas pessoas vão virar e vão dizer assim: mas Ilvan, isso é o mínimo, ser amado do jeito que é. Não, não é. Sabe por quê, gente? Ninguém vai te amar do jeito que você é. Eu sei que isso que eu vou falar aqui pode parecer anti-intuitivo, mas é assim. Porque é o jeito que você é. Tem coisas aí no que você é que são espinhos. E que se a pessoa te abraçar assim, ela vai te ferir. É verdade, ela vai se ferir. É verdade ou mentira isso? Você é perfeita? Você é perfeito? Você que está me ouvindo? Não é. Então, o único lugar onde você vai ser livre totalmente para ser quem você é na sua mente. Na vida, se tiver mais uma pessoa, você vai ter que se controlar e aprender a conviver com essa pessoa. Só que o que que acontece? A pessoa que tem a programação de rejeição se sente rejeitada com frequência quando não vê isso acontecer. Ser amada do jeito que é. O que que acontece? O que acontece é que essa pessoa vai se sentir rejeitada muitas e muitas vezes na vida, até que um dia vai encontrar alguém que vai dizer para essa pessoa, entende? Que nunca, que vai amar do jeito que é, que não importa o que ela faça, não importa se ela gritar, não importa se ela berrar, não importa se, não importa assim, eu vou te amar. E aí, quando você encontra essa pessoa, o que que acontece? Você, de repente, se encontra nas mãos dessa pessoa. Porque é única, né? Afinal de contas, talvez tenha sido a única pessoa na minha vida que me amou do jeito que eu era. Entende? Só que é mentira, porque ninguém vai te amar do jeito que você é, desse jeito que você está pensando. Então, quanto mais essa pessoa alimenta a ilusão em você, mais preso e amarrado você fica a pessoa, mais refém dessa pessoa você fica, mais dependente emocional dessa pessoa você fica. É por isso que todo relacionamento que começa difícil vira tóxico e se torna abusivo.
é a sequência, tá? É a sequência. Isso é uma programação de rejeição. Humilhação. A pessoa que tem a programação de humilhação quer ser admirada. Tudo que essa pessoa quer é ser admirada, admirada, admirada e admirada. E por tudo. Entende? Alguém pode ser admirado por tudo? Não pode. Quando essa pessoa não é admirada, automaticamente ela se sente o quê? Humilhada. Só que um belo dia, a história é a mesma. Ela encontra alguém que vai prometer para ela admirar por tudo e vai se comportar assim, vai falar assim, até que o vínculo esteja bem entretecido de dependência, certo? Então, essa pessoa que tem a ferida, que tem a programação da humilhação, que também pode ser uma ferida emocional de humilhação, pode ser esse nome. Essa programação de humilhação se torna refém dessa pessoa. Porque quando essa pessoa não admira, ela sente dor, então ela vai buscar desesperadamente ser admirada por essa pessoa. E nesse movimento de busca de ser admirada desesperadamente pela pessoa, ela vai se tornar refém do relacionamento. Injustiça. A injustiça é a programação de quem nunca quer decepcionar. Entende? Nunca. Tá bom? Nunca. Só que o que é que acontece? Quem tem a programação de injustiça não tem dificuldade disso, porque as pessoas não concordam com tudo que a gente é. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui sobre a programação de injustiça, para vocês entenderem uma coisa. Em 2008, eu estava em Paris, e aí eu entrei lá no Louvre, né? E foi a primeira vez que eu estive em Paris, foi em 2008. E aí, eu, eu disse assim, eu vou entrar no Louvre, eu não sou nenhum conhecedor de arte, eu vou entrar no Louvre. O que é que eu quero conhecer quando a gente vai no Louvre? Diga aí para mim, o que é que você quer conhecer? Responda aí para mim. Você quer ver o quê? Começa com M, né? A Mona Lisa. E aí, tem vários caminhos no Louvre, é, e só para vocês terem uma ideia, salvo engano, acho que são 10 dias para você ver tudo aquilo, mas tem os caminhos mais curtos, e aí tem um caminho específico, que é uma visita de mais ou menos 2 ou 3 horas, você acaba chegando na Mona Lisa. Salvo engano, 1 ou 2 ou 3 horas, não lembro não. Você chega na Mona Lisa. Aí eu fui, não conhecia obra de arte nenhuma, tava lá sozinha, só admirando mesmo a paisagem. Quando eu cheguei lá na Mona Lisa, eu olhei assim e vocês não acreditam na minha decepção. A Mona Lisa parecia um quadro 3x4 com um vidro assim em cima. Eu disse assim, não, não é possível. O que eu disse foi, isso é a Mona Lisa. E aí eu saí do Louvre indignado. Eu me lembro que, à época, eu paguei, acho que eram 40 euros para poder entrar no Louvre. 6 vezes 4, R$ 240 para poder entrar no Louvre. E eu saí ali, assim, decepcionado, indignado. Nossa, Da Vinci errou. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês importante. Eu não entendo nada de arte. Vocês acham que eu tenho condição de avaliar a Mona Lisa? Respondem para mim. No entanto, eu julguei, condenei. Não foi? É isso que as pessoas fazem o tempo inteiro. As pessoas te julgam e te condenam pelas razões que têm a ver com a própria régua. E uma pessoa que vive com base na régua de outras pessoas é refém, é escravo o tempo inteiro. Vai se sentir injustiçado com frequência, porque não está governando a própria vida, está querendo, enfim, de alguma forma, ser a régua do mundo. Mudar quem as pessoas são, como elas pensam, como elas sentem. Porque como elas pensam e como elas sentem, muitas vezes é injusto. Entendem o que eu estou dizendo? Pegaram o que eu quis dizer? Então, é assim que uma programação de injustiça constrói dependência emocional. Você vira escravo da própria justiça e nunca quer decepcionar. E quanto mais você não quer decepcionar, mais escravo você se torna das pessoas. Até que um dia você encontra alguém que disse para você que você é o caminho, a verdade e a vida. E você acredita. E quanto mais você acredita, mais escravo você é dessa pessoa, porque essa pessoa faz você se sentir de uma forma que nenhuma outra pessoa faz, justa. E aí se estabelece o vínculo de dependência.
ou uma programação por fim de traição. As 5 programações básicas aqui, eu disse. Uma programação de traição. O que é a programação de traição? Traição é a programação que surge na infância quando a criança se sente traída pelo pai ou pela mãe. Quer controlar, quer que as pessoas sejam sempre leais. Quanto mais você tenta controlar, mais escrava você é, mais escravo você é. De tudo, de todos. Entende? Tudo aquilo que você tenta possuir, te possui. Vocês já viram pessoas ciumentas, como elas são reféns das pessoas? Tudo aquilo que você tenta possuir, te possui. Vocês conseguem entender essa frase? Essa frase é muito importante. Porque a pessoa que tem a filha da traição, ela quer controlar, quer possuir. E tudo aquilo que você tenta possuir, te consome. De dentro para fora. Entende? Aí você vai encontrar um dia alguém que vai prometer para você. Tá bom? E você vai sentir que essa pessoa verdadeiramente é leal. É a única, talvez, no mundo que não vai lhe trair. E você vai ficar totalmente refém dessa pessoa. Porque ao lado dessa pessoa, uma dor que sempre existiu aí dentro vai deixar de existir momentaneamente. Até o momento em que essa pessoa te frustrar e você perceber que essa pessoa te traiu também. E é um ciclo de dor e de sofrimento. Onde, eu não sei se vocês percebem, mas em todas as programações ocorrem coisas ao longo da vida que amplificam a programação. Quem tem medo de ser abandonado vai ser abandonado. Quem tem medo de ser rejeitado vai se sentir rejeitado. Quem tem medo de ser humilhado vai se sentir humilhado. Quem tem medo de ser injustiçado vai se sentir injustiçado. Quem tem medo de ser traído vai se sentir traído. E essas programações levam você a construir relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos. E o relacionamento narcisista? O relacionamento narcisista, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida. É um mix disso aqui. Tá? Sabe qual é a diferença de um narcisista para uma pessoa comum? É que o narcisista vai mapear isso aqui, vai te dar isso aqui na medida em que você precisa, o tempo suficiente para você se viciar nele. E uma vez que você se viciar nele porque ele tem um transtorno de personalidade ou ela tem um transtorno de personalidade, ela vai administrar as doses de dor gradativamente. Então, suponha que você, por exemplo, tem uma programação de abandono. O narcisista vai fazer você pensar que ela nunca vai te abandonar, vai dar muitas provas assim irrefutáveis, até que vai chegar ao ponto que você está tão amarrada, tão amarrada, tão amarrado, tão amarrado, que ele vai simplesmente começar a tirar o doce da tua boca. Progressivamente, ele vai administrar o abandono na tua vida e fazer você experimentar pequenas doses de dor até fazer essa dor crescer e ser lacerante. E ao experimentar você sentir essas dores, ele sente prazer. E, eventualmente, quando está no pico, ele volta a te entregar aquilo que você mais quer, fazendo com que a dor adormeça, ou seja, ele faz você acreditar que não vai deixar, que não vai te abandonar. Só que quando ele faz isso, ele amplifica o quadro de dependência. Porque você estava sentindo tanta dor, de repente ele voltou, a dor passou, viciou. É por isso que as pessoas muitas vezes passam muito tempo em relacionamentos narcisistas e sem ajuda, sem apoio, a pessoa pode passar a vida toda. O mesmo acontece com abandono, com rejeição, humilhação, injustiça e traição. Eu explico isso detalhadamente na mentoria PNL Code para os meus alunos, tá? Detalhadamente. São programações. Essas 5 programações são básicas, tá? De cada uma dessas feridas derivam um sem número de doenças de ordem psicossomáticas, por exemplo. Do abandono deriva ansiedade, da rejeição, depressão, entende? Da injustiça, por exemplo, deriva muita fibromialgia, tá bom? Da traição e do controle excessivo, doenças de perda de controle, como o Parkinson, doenças de perda de controle, como a síndrome do pânico, em que a pessoa literalmente perde o controle das funções motoras. Então, cada ferida dessa produz um sem número de doenças de ordem psicossomáticas, tá bom? Humilhação, por exemplo, a necessidade de ser admirada gera quadros de alergia, de compulsão. Então, por meio do tratamento dessas programações, você consegue não só fazer a pessoa sair de um quadro de dependência emocional, como consegue recrudescer um quadro, uma doença de ordem psicossomática. Por isso que é muito forte e muito poderoso esse conhecimento, tá? Do ponto de vista psicoterapêutico.
Faz sentido isso? Ó, isso aqui que eu falei são mais ou menos 10 horas de aula, tá? 10 horas de aula dentro da mentoria, dentro da plataforma. Todo mundo que entra na mentoria, que é uma mentoria individual, um acompanhamento individual comigo, tem acesso a uma plataforma. Nessa plataforma tem um protocolo do método D lá, são mais de 10 horas de aula sobre as feridas emocionais. Eu fiz aqui um release, tá? Uma síntese. Mas deu para compreender. Deu ou não deu? Falei. Deu ou não deu? Então, presta atenção nisso aqui, minhas amigas, meus amigos, tá? Presta atenção nisso aqui. Por causa disso aqui, hoje, eu quero que vocês entendam, tá? A gente tem condição de pensar em uma nova geração de terapeutas. Como, por exemplo, Celina, minha linda, que eu já vi que está aí, que um dia entrou e nos conheceu com hipotiroidismo, né? E a gente tratou, né, com PNL, e que hoje ajudou o cliente a se sentir mais segura, e que já ajudou o cliente a se sentir mais segura e não ter medo de não ser aceita com o método ID. Sair da dependência emocional. Ana Cristina, que eu falei nesse instante, que ajudou um cliente a sair de um relacionamento abusivo com o método ID. Ou Patrícia Migliatti, que ajudou uma cliente a superar medos e insegurança nos relacionamentos com o método ID. Tá? E a dependência emocional é só o primeiro passo, porque ó, a Ana Paula Dornoff aqui que eu falei, ajudou uma cliente com desmaios frequentes por conta de crise de ansiedade após a tratar a dependência emocional, tá? Ou, por exemplo, o Redivaldo, que ajudou um cliente a superar a enxaqueca crônica após tratar a dependência emocional. Ou a Patrícia Migliarti, que ajudou uma cliente a sair de um quadro de ansiedade generalizada após tratar a dependência emocional. Tá certo? Então, eu estou mostrando aqui tanto o que acontece em termos de vida, de você sair de relacionamentos difíceis, tóxicos, abusivos e narcisistas, que é a relação direta com dependência emocional, quanto o efeito colateral, que são as doenças de ordem psicossomáticas. E por que eu estou mostrando para você que isso existe? Porque você precisa saber que existe um caminho para você conseguir fazer isso de uma forma breve. E como é que a gente faz isso? É preciso identificar como as 5 programações básicas se manifestam em sua vida e ativar múltiplos processos de cura para transformar o que antes drenava a pessoa em uma força. Toda a programação básica que leva a um quadro de dependência emocional, seja uma programação de abandono, seja uma programação de rejeição, injustiça, humilhação ou traição, toda a programação básica que leva a um quadro de dependência emocional tem por detrás dela a experiência de ver, ouvir e sentir na infância, que estruturou uma identidade que tem uma predisposição a construir um vínculo de dependência. Se você consegue alterar o significado que a pessoa atribui a essa experiência de ver, ouvir e sentir, essa pessoa tem condições de alterar a tua própria identidade e, portanto, construir uma identidade alternativa, independente, tá? Qual é o problema? Toda experiência, toda programação está ancorada em uma carga emocional negativa. Então, não é só uma conversinha que vai fazer com que você consiga alterar o significado. Você precisa dissolver a carga emocional negativa. E é isso que eu ensino os meus alunos a fazerem na mentoria em psicoterapia breve ou PNL Code, tá certo? Eu ensino os meus alunos a fazerem nessa mentoria. Mas presta atenção aqui em uma coisa, tá? Que eu quero dividir com vocês, tá? Eu disse que hoje eu ia abrir vagas para uma consultoria individual gratuita comigo. Ilvan, eu quero conversar com você, eu quero tirar dúvidas com você sobre isso, mas eu quero também que você monte um plano de ação na minha vida. Opa, sair da dependência emocional para aprender a tratar a dependência emocional. Quem quer isso? Individualmente. Muito bem. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Ó, se você quer ser terapeuta, hoje é terapeuta, deixa eu te dizer isso. Eu tenho um programa de mentoria em que eu ofereço o meu acompanhamento pessoal para te ensinar a tratar traumas e bloqueios que comprometem os relacionamentos, a saúde, a vida financeira, tá? Para alterar essas 5 programações básicas, para fazer as pessoas saírem da dependência emocional, para fazer as pessoas viverem uma vida mais saudável, eu tenho uma mentoria para isso, tá? Só que hoje eu não vou abrir inscrições para essa mentoria, hoje eu vou abrir algumas vagas gratuitas para uma consultoria individual comigo, tá? Presta atenção.
serão 10 vagas. Daqui a pouquinho eu vou colocar o link. Como é que vai funcionar? Eu vou identificar seu ponto de alavancagem, eu vou aplicar uma ferramenta chamada Boa Formulação de Objetivo e traçar um plano personalizado para você acelerar seus resultados. E se você tiver no momento, eu vou fazer um convite para você entrar numa mentoria e receber o meu acompanhamento pessoal nessa jornada, tá bom? Então, presta atenção nisso aqui. Ah, Ivan, eu quero entrar na mentoria, o PNL Code. Gostei, já estou pronta. Bora? Não. Você vai precisar passar pela consultoria e somente as pessoas que forem aprovadas entrarão na mentoria, tá bom? Ivan, eu estou na dúvida, não sei se eu quero. Você vai fazer a tua consultoria. Até porque eu preciso avaliar teu ponto de alavancagem, traçar um plano de ação. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou te orientar o caminho mais rápido e menos doloroso para que você possa chegar lá. Tá? Para quem que é essa consultoria? É para você que quer ser terapeuta, é para você que não é terapeuta e quer colocar isso em prática, é para você que tem uma profissão e quer colocar esse conhecimento em prática na sua profissão, é para você que quer viver uma vida melhor, que quer ativar a abundância e a prosperidade na tua vida, tá certo? Vai ser um encontro comigo de 30, 40 minutos, mas nós vamos fundo nisso aí, tá bom? E vai ser totalmente gratuito, tá certo? E vai ser totalmente gratuito. E o Van, como é que eu posso ter acesso a isso? Para você ter acesso a isso, você pega esse link que está aí no chat, clica aí nesse link do chat e faz a tua inscrição. Vão ser somente 10 vagas. Agora preste atenção, ó, todo mundo vai ser atendido, tá? Hoje eu vou distribuir consultoria individual para todo mundo que está aqui. Mas preste atenção, comigo serão 10 vagas. Se ultrapassar essas 10 vagas, a gente vai colocar o time de terapeutas para poder fazer essa consultoria com você, tá bom? Então você pega esse link aí, clica nesse link e você começa aí vai abrir um formulário de aplicação, e aí você preenche esse formulário de aplicação, e quando você terminar de preencher esse formulário de aplicação, vai aparecer um calendário para que você possa escolher a data, o dia e o horário da consultoria comigo, tá bom? Essa consultoria é gratuita. Esta consultoria é gratuita. Eu vou abrir aqui para que vocês possam fazer algumas perguntas, tá? O povo que está aqui na sala secreta para poder fazer algumas perguntas. E aí, e também eu quero que Paula, se tiver alguma pergunta no chat, coloque aí, já vá colocando para mim para que eu possa responder, tá bom? E as demais pessoas que tiverem interesse, cliquem aí no link e se inscrevam para poder fazer a consultoria comigo, tá bom? Deixa eu só falar com o povo aqui que está na outra rede, tá? Vocês que estão aqui, tá? Que quiserem ter acesso à consultoria, digita 77, tá bom? A gente vai mandar o link, só 10 vagas, tá bom? E a gente vai mandar o link para vocês. 77, e a gente vai mandar o link para vocês, tá bom? Por inbox, tá certo? Vocês que estão aqui, o link está no chat, tá bom? Vocês que estão aqui, digita 77 e a gente vai mandar o link por inbox para você, tá bom? Bora. Então, vamos lá, Paula. Vamos lá, as perguntas. Pronto, vocês podem colocar. Tá ok, vou preencher. Roberta tá dizendo, tá ok, vou É, preencher. não, que a Roberta disse que já preencheu. Estou falando a quem já preencheu. Preste É, atenção no WhatsApp. quem a preencheu, No peça no telefonema. WhatsApp. No telefonema para a gente poder conversar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que hoje eu fui bem claro, né? Sim. Sandra só elogiou aqui, disse que já está na plataforma, começou a assistir alguns vídeos, que não tem palavras para descrever a experiência. Minha aluna linda, parabéns, viu? Parabéns. Sueli está dizendo que quer muito, que precisa. Preencha a aplicação. Pronto. Preenche a aplicação. Não Bora. temos perguntas, cadê? Vocês entenderam tudo hoje, né? Hoje foi tudo, tudo Tudo. azul. Então é isso, ó. O que que acontece, gente, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante, tá? Enquanto vocês vão levantando aí as questões. Dependência emocional não é uma coisa que você, como as pessoas colocam aí, que vai ser uma. Eu quero colocar isso porque se você estiver vivendo isso aqui é uma coisa muito importante. As pessoas não ficam em relacionamentos difíceis, em que estão sendo violentadas emocional ou psicologicamente,
Porque não tem vergonha na cara. Ou porque não tem força de vontade. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é muito importante, tá? Ninguém fica num relacionamento onde está sendo violentado emocional e psicologicamente porque não tem vergonha na cara, ou porque não tem força de vontade, ou porque, como a gente costuma dizer popularmente no Brasil, é descarado. É descarada. As pessoas ficam nesses relacionamentos porque elas não dão conta de sair, porque elas estão presas e amarradas a eventos que aconteceram no seu passado que produziram programações devastadoras em sua vida. Isso significa que enquanto esta pessoa não sai, não tem o tratamento específico, o tratamento adequado para poder reconfigurar, para poder reprogramar, para entregar um novo sentido às coisas que aconteceram no passado, dissolver cargas emocionais negativas. Enquanto isso não acontece, a pessoa vai passar a vida inteira repetindo o mesmo padrão. Entenda uma coisa aqui, olha. Você não sai da dependência quando você sai de um relacionamento. Você só sai da dependência quando você passa a não ter mais predisposição a construir vínculos de dependência. Tá certo? Por isso, via de regra, é um grande equívoco dizer sair da dependência porque eu saí do meu relacionamento atual. Você só sai da dependência quando você modifica radicalmente a tua personalidade em um nível profundo e você constrói uma personalidade independente. Então você não repete padrão. Quando você simplesmente sai de um relacionamento, muitas vezes você está cavando um buraco maior para se enterrar. Porque o que vai acontecer é que você vai atrair alguém igual ou pior a com quem você se relacionava, e você vai viver um quadro de dependência ainda mais profundo. Você sai de um nível você sai de um nível intermediário e vai para um nível elevado. Até que progressivamente você sai de um nível elevado e vai para um nível crítico e, de repente, você está se relacionando com alguém que tem traços de narcisismo ou tem um próprio transtorno de personalidade narcisista. O que eu quero dizer com isso? O tempo não muda programações. Somente a intervenção terapêutica faz isso. O tempo amplifica programações. Isso significa que algumas coisas na vida, para algumas coisas na vida, o tempo piora. Algumas coisas na vida, o tempo piora. Isso significa que nós temos aqui uma grande oportunidade de atuar, ajudando as pessoas a resolverem problemas que muitas vezes elas não deram conta de resolver em décadas de sua vida. E que se permanecerem dentro dessas pessoas, ser mais uma década. E talvez a pessoa deixe essa vida, essa experiência, sem viver o amor. Porque, como eu costumo dizer, a dependência emocional é o oposto do amor. Quem ama não depende. Quem depende não ama. São grandezas inversamente proporcionais. Dependência dói. Se é amor, não dói. Gravem isso, tá bom? Vamos lá. As pessoas que estiverem interessadas em uma consultoria comigo, coloque aqui o link, cliquem, vão lá. Tem 10 vagas. Todo mundo vai ser atendido. Mesmo que você preencha depois, você vai ser atendido, talvez por alguém da minha equipe, tá bom? Vamos lá. Tem perguntas aí, Paula? Surgiu aqui. A Adriana perguntou: se o marido traz sua esposa, mas diz que não conseguiu concretizar a traição, a esposa aceita ele, mas não perdoa, mas fica ansiosa para saber se ele traiu ou não traiu. Acho que ela quer saber o que é que ela faz. Ô, Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Traição tem duas dinâmicas, tá? Tem uma que é terremoto e outra que é labirintite. Terremoto é quando a terra está tremendo. No caso, aí a terra está tremendo, teve uma traição. O que te impede, se for você, de se posicionar dentro desse relacionamento? O que te impede de se posicionar, via de regra, é a dependência. Você tem tanto medo de perder a outra pessoa que você prefere ficar com uma pessoa que você não confia.
Entende? Então, o que tem que se avaliar aí não é o marido, é você. Não é a pessoa que traiu, é você. A traição, ela via de regra, ela põe fim ao relacionamento do jeito que existia. Para você estar no relacionamento com uma pessoa que lhe traiu, essa pessoa precisa efetivamente se comprometer a reconstruir a confiança com você. Entendeu? Então, essa pessoa não pode lhe pedir perdão, porque perdão não resolve nada. Essa pessoa precisa ter atitudes que provem para você progressivamente que essa pessoa é digna de você voltar a confiar nela. Só que você não vai conseguir dar tempo ao tempo para isso. Por quê? Via de regra, uma pessoa que foi traída, ela está num quadro de dependência emocional crítico e o que acontece é que imaginar dar esse tempo para a pessoa que te traiu, para que ela possa reconstruir a confiança, te deixa em um nível de insegurança tão grande de perder a pessoa que você prefere logo aceitar o perdão, ao invés de colocar essa pessoa no seu lugar. Entendeu? Então, é preciso avaliar a dependência. Se você não sair da dependência, não só essa pessoa vai continuar te traindo e repetindo o padrão na sua vida, porque é isso que vai acontecer, como também o fato de você não conseguir se posicionar vai fazer com que pessoas em outros tipos de relacionamento também te traiam em sua vida. Tá? Amigos, colegas de trabalho, irmãos, entende? Grave isso aqui que eu vou dizer para vocês, tá? Todo mundo que não se posiciona, todo mundo que não tem uma personalidade forte, quem tem independência tem uma personalidade fraca, são pessoas que eventualmente viverão a experiência da falta de lealdade, tá bom? Como é que corrige isso? Modificando aquelas 5 programações básicas que eu te falei, tá? Que eu ensino lá na mentoria. Diga aí, Paula. Roberta, ela fez duas perguntas. Ela perguntou se tem a ver com a mudança de mentalidade e se só conseguimos reprogramar através da PNL. Olha, Roberta, não é mudança de mentalidade, não, porque consciência não muda comportamento, tá? Existem cargas emocionais negativas que estão atreladas a essas programações básicas. Enquanto você não dissolve por meio de técnicas específicas, você não dá conta de fazer o que você quer. Você já ouviu aquela frase do Paulo de Tarso, quando ele diz assim: aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso sim eu vou lá e faço? Isso acontece porque você está sendo governado por programações de nível inconsciente, tá? Então não é uma questão de mentalidade, porque consciência não muda comportamento. Até porque se fosse uma questão de mentalidade, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão em relacionamentos difíceis, tóxicos ou abusivos já teriam saído desses relacionamentos, porque elas têm consciência de onde estão, a grande maioria, entende? Então, não é essa a questão. Existe uma carga emocional negativa e é preciso um tratamento específico para poder sair disso, entendeu? E se nós conseguirmos reprogramar através da PNL, eu nem da PNL, do novo código da PNL, é o que eu acredito, tá bom? E eu desenvolvi processos e protocolos específicos para isso. E eu não conheço processos e protocolos específicos para isso em outras áreas, tá bom? É, Ivan, eu quero fazer terapia. Ana Paula perguntou sobre terapia. Ana Paula entra em contato, colocamos um número aí, tá? No 71984489405, que a equipe vai te explicar como funciona. E entre logo, que a agenda desse ano já está praticamente encerrada, tá bom? Dilva. Que devo fazer para sair de uma relação que só me trai? Você deve parar de ficar pensando em sair da relação e deve parar para se perguntar o que lhe prende a essa pessoa. E o que lhe prende a essa pessoa não é a pessoa, é um vazio que existe dentro de você. E esse vazio tem conexão com coisas que aconteceram na sua infância, que seu pai ou sua mãe não te deram, ou deram e por algum motivo não puderam continuar dando. E enquanto você não preencher esse vazio e entender que como adulta cabe a você se dar isso, você vai continuar refém não só nessa relação, como em outras relações. O problema não é ele te trair ou ela te trair, se você é um homem que está aí. O problema é você não saber o que fazer quando isso acontece. E se você não sabe fazer o que isso acontece, não sabe o que fazer quando isso acontece, essa parte do processo tem mais a ver com você. Entende? Mais uma vez, existem 5 programações básicas. Você pode ter medo de ser abandonada, rejeitada, humilhada, injustiçada,
ou traída. E são essas programações básicas que impedem você de tomar uma atitude diante de uma situação como essa. Precisa de ajuda. Eu sugiro fortemente que você clique aí no link e tente concorrer a uma consultoria gratuita comigo, tá bom? Bora. Quem mais, Paula? Encerramos sem perguntas. Ele me desconsiderava como filha. Chegou mais um aqui. Pronto, é. Ela continuou, né? Você estava falando, pô, seria isso que me deixou com dependência emocional. Ele me considerava como filha. Na infância, o meu pai não considerava, né? Não considerava ela como nada e a pessoa considerava ela como filha. Se isso pode ter gerado a dependência emocional. Pode, mas para saber disso especificamente, eu preciso fazer uma avaliação em você, tá bom? Eu preciso fazer uma avaliação em você. Então, aí é um processo de psicoterapia breve em que a gente aplica, é a primeira sessão para entender a raiz do seu quadro de dependência, tá bom? Não tem como saber você falando assim, eu preciso avaliar você. Mas pode ser que eu avalie e chegue a essa mesma conclusão, entendeu? Gente, deixa eu falar uma coisa antes de nós encerrarmos. Todo mundo que se inscrever para a mentoria, além de ter, desculpa, para consultoria comigo, gratuita, além de ganhar consultoria gratuita, vai ganhar também uma avaliação completa de dependência emocional, tá? E o Van, eu quero saber meu nível de dependência emocional. Você vai ganhar, todo mundo que se inscrever para a consultoria gratuita vai ganhar, tá bom? O link está aí. E vocês que estão aqui, digita 77 se quiserem participar. Tá certo? Então, eu quero agradecer a todos vocês. Parabéns por essa noite. Foi uma noite incrível. Muito conteúdo, não foi não? Digam aí. Muito conteúdo bacana. Muito conteúdo bacana. Então, nos vemos em breve. Aqueles que estiverem interessados, cliquem no link e eu vou deixar a palavra com Paula. Um beijo grande, viu, gente? Tchau, tchau. Muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, principalmente quem ficou aqui até o final. Aproveita essa oportunidade, quem ainda não preencheu, preenche. O link está aqui no chat, vai entrar nos grupos de WhatsApp de vocês. Preencham para concorrer a essa sessão com o Ilvan, tá bom? Tenham uma linda noite, um bom final de semana aí. Amanhã é sexta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Finalizando o workshop Futuro da Terapia em 3, 2, 1.